Vereador denuncia que empresas do transporte coletivo da capital não cumprem termo de ajuste de conduta e exige ainda a transferência da documentação dos ônibus para Rio Branco. A maioria dos ônibus que faz o transporte coletivo em Rio Branco está com placas de outros estados. As empresas mantêm o mesmo registro de origem para evitar gastos com a transferência. Boa parte veio de Feira de Santana, na Bahia. Quando for pagar os impostos e taxas referentes aos veículos, o dinheiro vai ficar para o governo baiano. O vereador Marcelo Jucá apresentou na sessão da Câmara desta terça-feira um termo de ajustamento de conduta entre o prefeito Marcos Alexandre, o Ministério Público e as empresas. O acordo deu um prazo de 6 meses para os empresários transferirem a documentação dos ônibus para Rio Branco. O termo de ajustamento foi assinado em 6 de outubro do ano passado e o prazo para a regularização dos veículos venceu há 26 dias. O vereador disse que vai procurar o Ministério Público e exigir que seja cumprido o TAC, que prevê uma multa diária de R$ 5.000 pela desobediência. As empresas de transporte coletivo eles têm muitos benefícios, mas o retorno para a população é muito pequeno. Agora há pouco eles tiraram os cobradores, algo que foi positivo para os donos das empresas e prejudicial para o usuário do transporte coletivo. E aqui nós temos um TAC assinado, pela Prefeitura, pelas empresas de ônibus e também pelo Ministério Público, onde o Ministério Público colocou que se as empresas e a Prefeitura não colocasse os coletivos com emplacamento, com licenciamento, tudo aqui de Rio Branco, no prazo de 6 meses, teriam multas de R$ 5.000 diário. E já se passaram, já estamos indo aí para o 7º mês, e nós temos muitos ônibus ainda circulando na cidade de Rio Branco, com placas de fora. O vereador quer saber quais empresas e a quantidade de coletivos que estão rodando de forma ilegal. As empresas do transporte coletivo já não pagam o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e a taxa de outorga, o que dá menos R$ 8 milhões para os cofres do município. Agora, sem a regularização dos ônibus, são menos taxas e impostos e mais lucros aos empresários. O diretor de transporte da RB Trans explicou que as empresas pediram um prazo maior para regularizar os ônibus. Os empresários reclamam que não estão com dinheiro suficiente para transferir todos os veículos. Segundo Jefferson Amin, houve uma queda no número de passageiros. Em 2015, o movimento nas roletas chegava a 1.800.000 por mês. Esse ano caiu para 1.650.000. 5.000 pessoas deixaram de usar os coletivos. Com esse recuo, as empresas têm argumentado a dificuldade financeira para honrar com seus compromissos junto à folha de pagamento e também quanto à questão da transferência dos ônibus. Esse assunto vem sendo analisado pela superintendência, mediante a diretoria de transportes da superintendência, e a ideia é que possamos repactuar esses prazos junto ao Ministério Público para que, dentro do mais curto período de tempo, a gente consiga fazer a transferência desses veículos que ainda não estão registrados dentro do estado do Acre.